Que Deus possa abençoar cada um que está nessa casa. E já sentimos a presença de Deus. Quando esses jovens estavam ainda aqui adorando, já podemos ver o agir, o manifestar de Deus através dos louvores, que agora é o alimento da palavra. Então todos abram as vossas Bíblias em Samuel, capítulo 16, primeiro da palavra de Deus. Samuel, capítulo 16, primeiro da palavra do Senhor. Todos acharam? Digo amém? O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos seus filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve o novilho com você e diga: vim oferecer sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual filho deve ungir. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, temendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntou. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer sacrifício, purifiquem e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para a purificação dos filhos de Jessé. Também o convidou para o sacrifício. Quando Samuel chegou lá, olhou Eliabe e pensou: com certeza esse homem que o Senhor ungiu. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência, mas o Senhor não vê como o homem vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Até aqui, irmãos. Uma palavra poderosa que Deus havia falado comigo de trazer essa noite. Uma palavra onde fala de Davi, o rei de Israel. Samuel, ele era um profeta do Senhor. Antes de ser profeta, ele era um sacerdote na casa do Senhor. Quantas vezes, a maioria já conhece a história, quanto Ana orou para ter o profeta Samuel. E nesse texto a gente pode ver que tem duas pessoas que eram improváveis aqui. O profeta Samuel e Davi. Uma pessoa que as pessoas olhavam para a aparência dele e não dava nada. Mas o Senhor escolhe as pessoas humildes e de coração sincero na sua presença. Então você é o escolhido de Deus essa noite. Deus pega pessoas improváveis, incapazes de ser alguém, e coloca no lugar de destaque. Porque o Deus que a gente serve é um Deus grande. E Samuel chega até Saul e diz para ele: o Senhor te rejeitou por causa da tua desobediência a Deus. Porque Saul, ele era uma pessoa que ele fazia as coisas da forma dele, do jeito dele. Mas o Senhor, nos tempos atrás, tinha mandado Samuel ungir também Saul. Porque o povo queria muito ter um governante, ter um rei. E então Samuel disse: vocês vão ter o governante que vocês querem. Mas depois de um tempo, Saul começou a mudar, querer fazer as coisas da forma dele, oferecer sacrifício da maneira dele. Muitas vezes, quando não queremos fazer muitas vezes a obra de Deus, como Saul não quis, Samuel, ele chega para ele e diz: a obediência é melhor do que sacrificar, e a submissão é melhor que a oferta gordurosa de carneiros. Porque Saul pegou, numa de suas batalhas, não esperou
o profeta Samuel chegar, ele mesmo ofereceu o sacrifício e ainda por cima, naquela guerra que o Senhor mandou terminar com todos aqueles animais que eram sacrificados para outros deuses, levou para dentro de Israel. Então o Senhor rejeita ele, manda ele encher a vasilha e ir ungir o novo rei de Israel. E quando ele chega na casa de Jessé, ele encontra Eliabe, um homem muito forte, habilidoso, e ele pensou, com certeza é esse que o Senhor quer. Mas o Senhor, ele conhece o coração de cada pessoa. Ele sabia o quanto aquele menino que estava no pasto adorava no secreto. A adoração no secreto tem muitos seus efeitos, irmão. E Davi, ele estava no pasto, ele cuidava das ovelhas do seu pai, mas não era nem convidado a sentar à mesa. E o profeta Samuel só era convidado em ocasiões especiais, quando Deus tinha algo para entregar. Eu não sei há quanto tempo você procura o teu milagre. Quem sabe você chegou aqui cabisbaixo, pensando, Senhor, é tanta prova, tanta luta. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer que você é um vencedor, que Ele te fez para vencer, que Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. E não interessa a tempestade, o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza essa noite. Então Ele manda chamar todos os filhos de Jessé, um por um. Então o Senhor fala a Samuel, eu não vejo como o homem vê, Samuel. O homem só olha para a aparência, mas eu olho para o coração do homem. Quem sabe Davi estava ali na improbabilidade de ser alguém. Ele estava ali no pasto, quem sabe. Muitas vezes o seu pai dava mais valor para os outros irmãos, porque eles eram guerreiros de guerra. Mas Davi estava sendo treinado no pasto. Além de cuidar das ovelhas do seu pai, ele combateu o urso e o leão quando vieram atacar as suas ovelhas. E para Deus você é muito importante essa noite. Eu não sei quantas batalhas, quantos gigantes você tem enfrentado essa noite, mas o Senhor dos Exércitos entra contigo nessa peleja, para você sair vitorioso dessa noite. Então quando Samuel ele chega até a casa de Davi, tem todos os irmãos, e Deus dizia, não é esse. Ia se passando o tempo, e ele pergunta para Jessé, mas não tem mais ninguém? E Jessé diz, tem sim, tem mais uma pessoa, tem mais um filho meu que está lá no pasto, cuidando das ovelhas. E ele manda trazer o filho abençoado. E quando ele chega lá, ele derrama o óleo da unção, e a presença de Deus se apoderou de Davi, porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha Deus na vida dele, irmãos. Saul podia ser o preferido do povo, mas Davi era escolhido por Deus. E Deus, ele te escolhe para essa obra essa noite. Deus tem um chamado para cada um de nós, irmãos. Devemos abraçar as promessas de Deus. Devemos levar Ele conosco, não importa onde a gente vá. Jesus, Ele te ama essa noite, irmãos. Quantas vezes eu penso, Davi chorou ali no secreto, e ele orava para Deus. Se você ler Salmos, tem muitos salmos que Davi escreveu. E no Salmos 23 ele fala, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me em verdes pastos verdejantes, me leva a riachos tranquilos, pela vereda do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale escuro da sombra da morte, não terei mal algum, pois a tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete
na presença dos meus inimigos. Unge o meu cálice com óleo e o teu cálice transborda sobre a minha cabeça. Quantas vezes, em momentos de batalhas, que Saul perseguia Davi para matar ele de toda forma, mas ele dizia: não, Deus ungiu Saul e eu não vou encostar no fio de cabelo dele, porque Davi sabia que o que ele tinha com ele era muito mais forte do que estava com Saul. Porque Davi foi aprendendo muitas coisas no palácio, porque entrou um espírito maligno na vida de Saul. E Davi tocava a harpa e acalmava o coração dele. Ele foi aprendendo durante muito tempo a como governar Israel. E chegou um certo tempo da história que veio o gigante até eles afrontar o Deus de Israel. E Golias queria, porque queria afrontar o Deus vivo. Ele disse: se não vier ninguém aqui me derrotar, eu farei vocês todos escravos do povo filisteu. Mas Davi disse para ele: você não afronta só a mim, você afronta o Deus Todo-Poderoso de Israel. Saiba que você não está sozinho nessa luta. O Deus Todo-Poderoso entra com vitória nessa noite. Para te dar vitória, Ele se sustenta pela mão direita para te dar vitória essa noite, para você vencer os gigantes. Não interessa as batalhas, as aflições. Tem de bom ânimo essa noite, que o Senhor Ele te levanta. Ele escolhe os improváveis para vencer. Então, quando aquele gigante chega para afrontar, Davi ele junta aquelas pedras fundas e ele pega e acerta aquele gigante. E a vitória é certa, irmãos. Quando tem Deus, o agir de Deus, quem impedirá na nossa vida? Ninguém é capaz de impedir as promessas de Deus de se cumprir. Muitas vezes, tem uma certa passagem de Davi que a gente vê a diferença clara. Que Davi, ele queria muito a presença de Deus dentro de Israel. E ele manda buscar a Arca da Aliança. E quando a Arca da Aliança chega dentro de Israel, ele pega e tira a coroa, tira os seus utensílios de ouro, e ele começa a dançar na presença de Deus. Porque para ele o que mais valia era a presença de Deus. Ele diz: Senhor, tira tudo de mim, mas não tira a tua presença. Que possamos ser como os Davi essa noite. Que o Senhor possa tocar no nosso bem material, não importa, irmão. Mas que a gente não fique nunca sem a presença de Deus. Porque é o que mais importa na nossa vida, irmão. Sem Deus não somos nada. A humanidade tem que entender que sem Cristo não somos nada nessa vida. É tempo da geração se levantar e começar a ouvir a voz de Deus. O avivamento não depende das pessoas que estão lá fora, irmãos. O avivamento que Deus falou na Bíblia depende de cada um de nós. Para o avivamento chegar na terra, nesses últimos tempos, devemos se alegrar no Senhor e pedir mais de Deus. Devemos encher mais da presença dEle e dizer: Senhor, me enche do teu poder, me enche da tua graça, transborda o óleo sobre a minha cabeça. Mas quantas vezes, irmãos, quantas pessoas têm deixado de lado o chamado de Deus, têm deixado as promessas de lado, dizendo: Senhor, eu não sou capaz, Senhor, eu não tenho força. O Senhor essa noite te dá força, te dá ânimo, te dá cada dia mais recursos para você viver a promessa de Deus. Aleluia!
Como é bom, irmãos, estar na casa do Senhor adorando a Ele. Quantas pessoas, irmãos, estão no hospital, no leito, não conseguem mais adorar. Quantas pessoas que dizem amanhã dá tempo de eu ir para a casa de Deus e acontece alguma coisa e não dá tempo. Então o tempo é hoje de você aceitar a Cristo como teu único e suficiente Salvador da tua alma. O Senhor, Ele quer salvar a tua vida. Sabemos que não houve rei como Davi em todo Israel, porque ele era uma pessoa segundo o coração de Deus. E ele se diferenciava de Saul em muitas coisas. Ele era alguém obediente, alguém temente a Deus. Alguém que andava junto com a presença de Deus quando ele tocava aquela harpa. Irmãos, cada dia mais devemos nos aproximar dessa presença. O que nos move é Deus, quem faz é Deus, quem manda é Deus. Davi cresceu nas improbabilidades da vida. Ele cresceu onde ninguém dava nada por ele. Mas o Senhor via no secreto. O Senhor te vê essa noite. O Senhor te escolhe como ungido, como escolheu Davi naquele dia, para essa obra de você levar o Evangelho de Cristo, de pregar, de cantar. As almas precisam de uma palavra, precisam de pessoas que digam: eis-me aqui, Senhor, para a tua obra. E quantas vezes Saul não quis obedecer a voz do Senhor? E Samuel falou para ele: a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no mesmo erro é um mal tão grave quanto adorar a ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Irmãos, muitas vezes é melhor obedecer do que sacrificar. Então, cada dia mais temos que se aproximar do Senhor. No Salmo 139, Davi fala: examine, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra se há em mim algo a te oferecer, e me conduz pelo caminho correto. Davi, ele era alguém que ele atraía a presença de Deus, porque ele era alguém humilde na presença de Deus. Ele era alguém que sabia como agradar a Deus em todos os momentos, e ele levava com ele em todas as batalhas, em todas as guerras. Davi não perdeu nenhuma batalha, irmãos. Glória. O Senhor, Ele quer levantar pessoas aqui que saibam que o Senhor, Ele é a autoridade máxima. O Senhor, Ele cuida de ti essa noite. Em quantos momentos você pensou que não ia suportar, mas Deus estava lá, te colocando de pé. Quantas vezes a prova você pensou que não ia suportar, mas o Senhor estava lá, com as mãos estendidas para você. A Bíblia diz: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se rejeitar dos seus maus caminhos, eu o salvarei e abençoarei a terra. Quando a humanidade se afasta dos pecados, se afasta dos manjares desse mundo, o Senhor, Ele entra com providência, Ele sara a terra, Ele restaura a sua família. Quando te entrega a tua vida a Ele de todo o coração. Muitas vezes, quando as pessoas recebem um chamado, muitas pessoas começam a apontar o dedo e dizer: esse não pode, esse não vai. Mas quem escolhe é Deus, quem capacita é Deus, quem transforma é Deus, quem usa o vaso é Deus, quem levanta para dar vitória é o Senhor dos exércitos nessa noite. E Ele não perde batalhas. O Senhor
te entristeces a tua alma com as coisas terrenas desse mundo, essa noite o Senhor fala. Se eu sou o teu alimento de dia e de noite, quando está fraco, você está forte. Porque nas tuas feridas, na tua fraqueza, o Senhor está se aperfeiçoando. Essa noite Ele te renova, Ele te dá força, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável na tua vida. Só de termos saúde, irmãos, é um motivo de agradecer. Aleluia! Irmãos, essa semana estava no meu trabalho. Estava lá e eu disse: Senhor, Tu podias falar comigo nessa noite. E o Senhor atendeu a minha voz. Comecei a falar com o jovem, que ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Comecei a falar da palavra de Deus para ele. E comecemos ali se alegrar e se avivar ali. Então ele disse que era cantor levita na casa do Senhor. E ele disse para mim: eu posso cantar um hino para você? E ele era venezuelano, ele cantou em espanhol aquele hino. E ele cantou aquela música: eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Irmãos, aquela música entrou como uma flecha no meu coração. E eu entendi que o Senhor falou comigo através daquele louvor, naquele dia. Eu recebi o avivamento do Espírito Santo naquele lugar. Deus estava dizendo para mim: se não adorarmos, falta algo em nós. Falta algo se a gente não adorar. Verdade, Jesus. Temos que adorar o Senhor em espírito de verdade. E dizer: Senhor, eis-me aqui, para fazer a tua vontade, não a minha. E quando pedimos para o Senhor que seja feita a vontade dEle, a gente deixa Deus conduzir a nossa vida. Enquanto tentarmos bater cabeça, irmãos, e tentarmos fazer as coisas da nossa forma, muitas vezes não vai dar certo. Mas quando deixamos o Todo-Poderoso agir e dizer: faça a tua vontade, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu preciso desse milagre. Eu preciso dessa cura. O Senhor entra com providência e te dá vitória. Entrega o teu caminho essa noite ao Senhor. Confie em tudo Ele fará na tua vida. O que te prende de adorar essa noite, assim diz o Senhor. O que te aprende de glorificar, glorifique e exalte o Rei dos Reis. Aquele que merece honra está passeando aqui essa noite. E Jesus diz o que tu precisas essa noite. Eu tenho cura para a tua alma. Eu tenho refrigério para as tuas feridas nessa noite. Deus é Deus e todo o tempo Ele é bom, irmãos. Deus nunca deixou um dia de ser bom. Ele está sempre do nosso lado, irmão. E Davi, ele tinha algo que ninguém tinha. Ele era segundo o coração de Deus, mas ele era imperfeito também. Ele tinha fraquezas como nós. Ele acabou caindo no adultério. Mas ele disse: Senhor, tira tudo de mim, mas não tira a tua presença de mim. Naquele momento mais triste da vida dele, que o profeta Natan chegou para ele e falou do pecado dele. Naquele mesmo dia ele rasgou as suas vestes. E ele disse: Senhor, por favor, não tira de mim a tua presença. Não tira de mim o teu poder. Tira de mim riqueza, tira palácio, tira tudo. Mas não tira a tua presença. Essa noite o Senhor está falando. Esse jovem pode ficar de pé, jovem. Deus quer falar contigo. O Senhor assim manda dizer do Senhor: eu vou te capacitar na minha palavra, assim diz o Senhor. E muitas almas naquele lugar vão ser renovadas e transformadas
Quando você abrir os teus lábios, Deus colocou lá palavras de cura, palavras de libertação naquele lugar. E o Senhor diz: fique firme na minha presença, e eu falarei contigo através de sonhos. E você vai ter um vaso muito grande naquele lugar. E muitas pessoas vão te conhecer através das tuas pregações. Em nome de Jesus, recebe, e as palmas são para Jesus. Irmãos, não é mais tempo de a gente deixar nosso chamado de lado. É tempo da gente se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor, para a tua obra. Não importa o que aconteça, Ele é fiel para cumprir todas as promessas na tua vida. Eu gosto que no livro de Daniel fala: aquele que tem o poder do trono do universo nunca perde o controle das nossas vidas. Nunca perdeu o controle. E Ele não perde batalhas essa noite. Saiba que Deus tem levantado uma geração para adorar. Uma geração que vem agradar ao coração de Deus. Não querer agradar aos homens, mas agradar ao Senhor, que é o principal. Ele tem que se agradar de nós. A gente tem que dar a nossa melhor adoração. E essa adoração vem de dentro. Nós temos que ser brasa viva para outras pessoas. Essa brasa não pode se apagar por nada, irmão. Seja brasa viva para outras pessoas. Pregue o Evangelho de Cristo. Renuncie o que tiver que renunciar. E siga Jesus. Pregue Jesus, viva Jesus. Davi, quando ele foi nomeado, irmãos, eu acredito que houve uma festa muito grande no céu. E aquelas pessoas que viam Davi como uma pessoa para a sociedade que era improvável, começaram a ver ele como um grande rei e como autoridade naquele lugar. E o Senhor te levanta essa noite e diz para ti: no lugar da tua vergonha, eu trarei dupla honra essa noite, em nome de Jesus. E toda ferramenta preparada, lançada, forjada essa noite contra a tua casa não vai prosperar. Contra a tua vida, os dados inflamáveis do inimigo caiam por terra nessa noite. As barreiras sejam quebradas e o teu milagre chega essa noite. Porque o anjo passeia nessa casa. O anjo está passeando aqui. Sinta a presença dele aí, irmão. Sinta o toque dele aí, irmão. O anjo está passeando aqui, irmãos. Eu vejo um homem de branco passeando bem a igreja. Dá lugar, recebe aí, irmão. Recebe o toque do Senhor esta noite. Que todo mal que tem se levantado
noite você recebe a cura aí. Recebe milagre aí. O Senhor fala com a sua igreja essa noite, irmão. Que presença gloriosa eu sinto nesse lugar. Davi, ele era alguém que o Senhor, ele escolheu para transformar uma geração. Porque da descendência dele nasceu Jesus, o Salvador do mundo. Ele era alguém que estava dentro